Fala, jovem, beleza? Aqui é o Rodolfo Pereira da Escola PIC e hoje eu vou falar sobre um tema, sobre um problema que vários adolescentes passam nessa época de escolha de vestibular. Alguns passam por uma pressão muito maior, outros passam por uma pressão mais tranquila, mas essa pressão sempre existe, né? Que é a pressão dos pais em relação à sua escolha de faculdade, à sua escolha profissional. Então, se você está passando por esse problema, continua comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que essas dicas aqui podem te dar uma luz, podem te dar uma direção para resolver toda essa pressão. E a primeira coisa que eu quero te falar aqui é uma dica de negociação. Então essa dica aqui você pode usar pelo resto da sua vida. Você vai usar isso em diversas situações, né, da sua vida profissional, da sua vida pessoal daqui para frente, mas a primeira dica que existe em qualquer curso de negociação que você vai fazer é: entenda o seu cliente, entenda o seu adversário, entenda a pessoa com quem você está negociando. Então vamos tentar entender os nossos pais nesse momento. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nossos pais, eles estavam inseridos num mercado completamente diferente do que a gente vai entrar agora. A partir de agora, você que está entrando numa faculdade, você vai pegar um mercado completamente diferente do mercado que existia no Brasil quando seu pai entrou para o mercado de trabalho, independente se ele tenha feito faculdade ou não, mas esse mercado está completamente mudado. Então seu pai deve ter aí o quê? Uns 40, 50 anos. Se a gente voltar, ele deve ser aí da década de 70, 80. Legal. Na década de 80, a gente teve uma mudança muito grande no mercado brasileiro. Até 1980, mais da metade do PIB nacional era representado pelas atividades industriais. O que isso significa? Que as indústrias levavam o Brasil nas costas, praticamente. Então eram atividades... Não é a indústria que a gente conhece hoje. Tá? Não são as indústrias robotizadas, cheias de tecnologia e tudo mais. Não, eram indústrias mais braçais, eram indústrias mais trabalho mesmo. Só que essas indústrias, elas rendiam muitos postos de serviço, então. Então a maioria das pessoas no Brasil trabalhavam dentro das indústrias. Só que dentro da indústria, essa hierarquia de trabalhos, ela não era muito ampla, né? Você não conseguia sair muito facilmente da sua posição mais baixa para entrar em cargos mais altos. Então, dentro da indústria, a gente tinha engenheiros, a gente tinha capatazes, a gente tinha gerentes que faziam parte desse alto escalão, e a gente tinha muita gente na parte mais manual, na parte mais técnica do negócio. E dentro dessa parte, dentro desse chão de fábrica, a gente tinha várias funções. Mas só que você sair de uma função para outra não fazia com que seu trabalho melhorasse muito. Faz esse exemplo, vamos pensar numa indústria metalúrgica. Você sai da parte de pintura e vai para a parte de solda. Isso não vai fazer tanta diferença na forma em como você se sente em relação ao trabalho que você está fazendo. Talvez tenha mais habilidade em uma coisa, talvez tenha mais habilidade em outra, mas o propósito, aquele sentimento maior de realizar um trabalho, ainda não tem essa variação muito grande quando a gente troca de funções tão próximas assim. As condições de trabalho também não eram as mais favoráveis, independente da área que você estava, sendo aqui de baixo escalão. Não independia muito em que área você estava, você tinha que realmente fazer seu trabalho e esperar o sustento no final do mês. E, naquela época, não se davam condições de trabalho tão favoráveis assim. A gente não tinha chego nessa parte de gestão, a gente não tinha discutido coisas sobre gestão, sobre como um funcionário mais feliz, um funcionário mais contente com o seu trabalho pode trazer retornos muito melhores para a sua empresa. E essa era a realidade no Brasil até a década de 80. É depois disso que é mais ou menos a época em que nossos pais começam a pensar em trabalho, porque na época deles eles começavam um pouquinho mais cedo, né? Então, com 15 anos eles já estavam começando dentro do mercado de trabalho e tudo mais. Meu pai conta que ele começou a trabalhar com 13 anos de idade num bar. Então, a realidade era completamente diferente. Alguns dos nossos pais tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, a maioria deles não tiveram essa oportunidade. E eles pegaram justamente esse tempo de transição. Então, estava saindo desse modelo mais industrial
para um modelo diferente, um modelo mais tecnológico. Quando a gente fala de gestão voltada para o funcionário, em deixar um ambiente de trabalho melhor para que o funcionário possa produzir mais, isso é muito recente. Isso é muito novo. Quando a gente pega uma empresa como o Google, que tem aqueles ambientes de trabalho totalmente voltados para deixar o funcionário feliz, para deixar as pessoas contentes no seu trabalho, isso é uma teoria de 10 anos atrás. A gente pega rankings nacionais aí das melhores empresas para se trabalhar e tudo mais, são coisas que faz pouco tempo que está sendo dado um grande valor a isso. Então a época que os nossos pais pegaram de mercado de trabalho era uma época diferente. Uma época onde ainda existia um pouquinho daquela parte industrial, de que o que você precisa fazer é seu trabalho. Você precisa ter um salário no final do mês. Pouco importa o que você vai fazer. Pouco importa se você está feliz no trabalho, se você não está. O que importa é que você tenha um sustento para que depois do trabalho, depois que você saia daquele lugar, você consiga ter uma felicidade, que aí sim, depois do trabalho, a sua vida comece. E hoje a gente não precisa mais fazer isso. Você pode fazer isso? Pode, mas por que você vai fazer uma coisa dessas? Você pode ter felicidade no seu trabalho, você pode ter compensações além do dinheiro dentro do seu trabalho também. Então você pode trabalhar com uma coisa que te dê dinheiro, te dê felicidade, que você saiba que você está desenvolvendo o seu potencial máximo. Então você pode ter tudo isso dentro do seu trabalho e ainda ter tempo livre. Talvez até, se você organizar bem, se você planejar bem, se essa for uma escolha pessoal, um objetivo que você queira, você pode encontrar funções onde você possa trabalhar por menos tempo e ganhar mais, ou ganhar tanto quanto você trabalhar 8 horas por dia, como era a única opção que os nossos pais tinham. E uma coisa que é importante de pensar é que as empresas elas não deixam o funcionário feliz só porque para ela vai fazer bem para o karma da empresa, vai fazer bem para o espírito da empresa. Essa felicidade, essas pessoas contentes em ir trabalhar, elas retornam em resultados positivos para a empresa. E é por isso que tantas empresas investem em melhores condições de trabalho para os seus funcionários. Então, quando você olha para uma instalação do Google, com aqueles prédios coloridos, aquelas pessoas felizes, comida de graça, ambientes sensacionais, não pense que é só porque o Google é bonzinho, não. Não, o Google tem muito resultado a partir disso. E é muito importante pensar nisso, porque as empresas investem muita grana para deixar o funcionário mais feliz. Então é isso que as empresas querem. Elas viram que um funcionário feliz, um funcionário satisfeito, um funcionário com boas condições de trabalho, ele vai render muito mais. As empresas já perceberam isso, mas às vezes os funcionários, as pessoas que estão indo para o mercado de trabalho ainda não perceberam. Então, se você está feliz, se você tem um propósito, se você está alinhado com o seu trabalho, você vai trazer melhores resultados para você, para o seu cliente e para a sua empresa. Mas nossos pais não foram criados nessa realidade. Então isso foi uma transição. Alguns pegaram esse negócio, alguns entenderam isso e alguns ainda estão muito naquele modelo antigo de gestão. Mesmo assim, seus pais, eles se importam com o seu futuro. E é por isso que eles se intrometem nessa parte. Então, a ideia deles é boa aqui, tá? Entenda isso. O que os nossos pais querem é uma coisa boa. Eles querem que a gente fique feliz, que a gente se dê bem, que a gente entenda a importância do dinheiro, mas eles metem o bedelho demais, né? Então eles estão dentro de uma realidade diferente. Eles estão pensando pelo foco que talvez não seja o melhor foco aqui, mas é o que eles têm, tá? Então é importante que a gente entenda que nossos pais falam, que os nossos pais forçam a gente porque é o jeito que eles aprenderam a fazer. E outra coisa muito importante é que, na cabeça dos nossos pais, até hoje, eles tomam todas as decisões importantes na nossa vida. Dentro da cabeça deles, a gente não precisa tomar decisões dentro da escola, na nossa vida pessoal, dentro das coisas que a gente gosta de fazer. Então, para eles, parece que todas as decisões partem deles. Então, eles escolheram onde você vai estudar, eles escolheram onde você vai morar, eles escolheram o que você vai comer, eles escolheram para onde você vai viajar. Eles escolhem essas coisas. E nesse momento,
onde você tem uma decisão tão importante assim, que é a decisão do vestibular, eles se sentem na obrigação de decidir por você, porque eles acham que eles sempre decidiram tudo até aqui. Então, o primeiro ponto a se pensar na hora de convencer os pais é mostrar que você tem as habilidades necessárias para tomar essa decisão. E antes disso, é preciso ainda que você mostre para os seus pais que essa não é uma decisão qualquer. Que você não está tomando essa decisão no impulso, só porque você acha que aquilo é bom, que aquilo não é bom. Tá? Você precisa mostrar para os seus pais que essa é uma decisão pensada, que você levou tempo, que você está angustiado nesse momento, em que essa é uma decisão muito importante para a sua vida. E o normal é acontecer o quê? Essa é uma decisão muito pessoal. A gente não fica contando para a maioria das pessoas, só para pessoas, para os nossos amigos, para pessoas que estão nessa situação. A gente fala sobre a angústia, sobre o que está passando na nossa cabeça, sobre dúvidas, sobre dificuldades, sobre o que quer que seja, mas que está afligindo você. Eu tinha muito medo de falar para os meus pais sobre isso. Porque meu pai, ele entrou no mercado de trabalho muito cedo. Então, para ele era trabalho. Simplesmente, eu preciso ganhar dinheiro ali dentro. Tá? Então, ele não conseguia entender direito o que eu queria do meu trabalho. Né? Do que eu estava esperando para minha profissão. O que eu estava esperando para minha vida daqui a 10 anos. Eu não tinha essa abertura para demonstrar o quanto eu estava indeciso no momento dessa escolha para os meus pais. E eu acredito que esse é um sentimento normal, é um sentimento que muitas pessoas têm, então é mais fácil a gente se abrir com os nossos amigos do que com os nossos pais para esse tipo de sentimento. Então é importante deixar os nossos pais cientes dessa decisão, que ela não é uma decisão à toa, que ela não é uma decisão tomada só porque eu achei que era o melhor. Não, essa é uma decisão que precisa ser pensada e que precisa ser trabalhada com bastante calma e com bastante consciência. Mas e aí, como é que eu faço para mostrar para os meus pais que eu tenho esse poder, que eu posso escolher a minha própria profissão? E é importante você saber também que ninguém te prepara para essa hora. Seus pais não te prepararam para isso, o sistema educacional não te preparou para isso. Então, você está entrando nisso de uma maneira muito conturbada, de uma maneira muito difícil. Então, procurar uma ajuda externa pode ser justamente o empurrão que você precisa para mostrar para os seus pais que você está correndo atrás de tomar a decisão certa nesse momento. Então, quem pode te ajudar nesse momento? Né? Existem sessões de psicólogos, então dentro da psicologia existe uma área totalmente voltada para isso, inclusive o meu sócio aqui, o Arthur, ele é especializado nisso, então nessas decisões profissionais. Né? Geralmente o que acontece é você vai no psicólogo, você tem 10 sessões com esse psicólogo, você tem serviços de coach agora também que estão muito fortes nessa área, né? Que são serviços bem legais, bem bacanas também. E você tem o nosso curso, o curso do Pick Your Way, que talvez seja o curso com o melhor custo-benefício que você vai ter no mercado. E esse curso ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa para tomar essa melhor decisão. Então a gente acompanha mesmo, é passo a passo. Cada atividade, cada aula que você vai fazendo, você vai trazendo alguma coisa de novo para você vai se conhecendo melhor, você vai traçando seus objetivos e você vai conhecendo um pouco mais sobre o mercado. Isso é muito importante porque no final você já sai desse curso com uma espécie de um plano de carreira na sua frente. Então, dentro dessas pesquisas que a gente faz, uma coisa muito importante é você colocar alguns cursos que os seus pais querem que você faça, que seus pais acham legal, e você analisar os dados desse curso. Então, mostrar isso para os seus pais é muito importante, é muito legal, porque ele vai ver que você está se esforçando ao máximo. Significa que isso vai fazer com que você tenha uma profissão só pelo resto da sua vida? Não. A gente vai mudando, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando os nossos interesses, nossos objetivos, as nossas metas de vida. Isso é completamente normal. Mas dentro daquele momento, dentro da escolha para o vestibular, com 17, 18, 19 anos, você tem a certeza e seus pais têm a certeza de que você está fazendo a escolha certa. Você pode fazer esse plano de carreira também por conta. O que a gente recomenda é que você siga os 3 pilares que você precisa para realmente fazer essa boa escolha no vestibular. Que é ter um autoconhecimento, então mostra para os seus pais o que você aprendeu, que habilidades que você tem, porque isso é muito importante até para eles verem o trabalho que eles fizeram. Muitas das habilidades que você desenvolveu tem o dedo dos seus pais aí no meio.
né? Foi por causa de coisas que eles te incentivaram a fazer, por causa de atividades que eles faziam com você, que você desenvolveu essa habilidade. Então, eles vão saber identificar isso em você. Eles vão saber o porquê que você tem essa habilidade. Isso é muito bacana. Então, traga esse autoconhecimento. Mostre realmente seus interesses. Pega seu celular, mostra pro seu pai os blogs que você segue e quantas vezes que você acessa eles por dia. Então, mostre seu real interesse. Seus pais, às vezes, não sabem disso. Então, mostra isso para eles. Mostre os planos que você tem para o futuro. Às vezes, você quer morar fora. Às vezes, você quer fazer alguma coisa, abrir seu próprio negócio. Você quer fazer seus próprios serviços. Você quer trabalhar para uma grande empresa. Mostre os seus planos para os seus pais. Faça isso. Escreva num papel, bota num projetinho, bota numa planilha e mostra para os seus pais. Aí depois disso você faz uma análise do mercado. Então pesquisa as informações desse mercado, mostra para eles o que está acontecendo, quais são os novos postos de trabalho que estão sendo criados aí, talvez profissões que eles nunca imaginaram que existissem. E você pode entrar dentro dessas profissões. Então, fazendo isso, eu tenho certeza que você vai dar segurança para os seus pais que você tem a capacidade de fazer a melhor escolha possível nesse momento. E fazendo isso, eu tenho certeza que eles vão sair um pouquinho do seu pé.